Boa noite, galera. Essa é de fato a primeira aula do módulo 2, né? A anterior ah, foram explicações, orientações para a realização do ensaio, tá bom? Então, nessa primeira aula, nós vamos abordar o primeiro dos temas, né? E o primeiro subtema que vocês podem utilizar para fazer o ensaio, tá certo? O tema é linguagem. Ah, Nossas lentes de aumento vão focalizar agora esse aspecto da realidade marcadamente humano, a linguagem, e conhecer algumas doutrinas sobre suas origens, suas relações com o mundo e seu poder, tá? É algo marcadamente humano a linguagem, por quê? Porque por mais que existam, né, linguagem no sentido de que não humana, no sentido de que os animais também se comunicam, etc., né? Mas a linguagem elaborada, né, da forma como nós conhecemos, é uma característica eminentemente humana, tá? Vamos lá, no primeiro subtema desse conceito, desse tema da linguagem, está a linguagem e comunicação, a construção de sentidos e realidades. Vejam aqui, né, algumas expressões que denotam um certo tipo de linguagem, né? O choro, a linguagem expressiva da representação teatral, a linguagem matemática, a linguagem musical. Nenhuma delas é linguagem verbal, mas todas são linguagens, tá? Então, a primeira questão a levar em consideração é justamente isso. A linguagem não é apenas linguagem verbal, escrita, falada, tá? O que é linguagem? Tá? Aqui é uma primeira pergunta bastante, sim, óbvia, e é daquelas perguntas que a gente fica assim, né? Olha, claro que eu sei o que é linguagem, né? Mas se alguém te pedir para explicar o que é linguagem, aí complica, né? Porque nós sabemos o que é linguagem, mas explicar, bem, nós usamos tanto a linguagem, né? Estamos convivendo com ela no dia a dia, ela faz parte do nosso ser, do nosso existir, da nossa, sobretudo da nossa forma de se relacionar com os outros, mas aí explicar é linguagem, é difícil, né? Então, a linguagem, né, pode ser, né, linguagem verbal, né, aquela que usa as palavras, linguagem jurídica, que é um tipo de linguagem verbal, mas, digamos assim, mais própria para uma determinada finalidade, para o direito. A linguagem popular, né, que é uma linguagem que surge de maneira mais espontânea, linguagem artística, linguagem musical, linguagem matemática, linguagem informal, né, da computação, por exemplo, etc. Tudo isso é linguagem. Apesar das diferenças, todas as linguagens trabalham com signos. Né? Signos não são signos do zodíaco, são sinais. Né? A linguagem matemática tem seus sinais próprios, a linguagem musical tem seu sistema de sinais, de notações, né? Aqueles pontinhos lá nas pautas, né? A clave de sol que indica, né, o que significa cada um daqueles pontinhos, o tipo né, do pontinho lá, se ele é aberto, fechado, se ele tem um risquinho, não, que determina o tempo de cada nota. Enfim, gente, cada linguagem é um sistema de sinais, né, que pretende criar um código de significado, de sentido, né? Então tudo isso forma a linguagem, um sentido bastante amplo do termo linguagem, né? Quanto mais a linguagem vai se aprimorando, mais vão surgindo coisas como a gramática, né? Gramática é um conjunto de regras que ordena a linguagem verbal, né? Não existe apenas uma gramática.
Existem gramáticas gerais e existem gramáticas de línguas específicas, né? Gramática da língua portuguesa, gramática da língua inglesa. Por quê? Porque as estruturas das línguas são diferentes, embora hajam elementos que perpassam qualquer língua. Toda língua tem alguma palavra para designar a substância, né? Toda língua tem palavras que designam ações, né? Ou estados de consciência, de espírito, né? O movimento, né? O ser e o estar, né? O verbo ser, no inglês é ser e estar, né? Ele indica uma posição do objeto e o seu estado, né? Se ele é, inclusive se ele é móvel ou não, né? Bem, há alguns ramos específicos também da linguagem, como a linguística, a semiótica e a filosofia da linguagem, ou seja, há muito o que tratar, né, na linguagem. Estou fazendo aqui um panorama sobre a linguagem. A linguagem na história, né? É muito importante pensar a linguagem na história, por quê? Porque a partir da linguagem, né, é que a história vai sendo sedimentada, é a partir do domínio da linguagem é que vão se escrevendo não apenas os livros da história, os livros de história, mas também a linguagem oferece um suporte muito interessante para que é, determinada cultura, ou determinadas culturas, ou povos, elejam quais são os momentos da história que devem ser lembrados e quais devem ser esquecidos. A história é feita de lembranças, de memórias, de esquecimentos, de apagamentos. Então, assim, existe um poema, agora eu não vou nesse momento lembrar de quem é, eu acho que é do Bertolt Brecht, que dizia assim, né, provocando um pouco essa noção de história, né, ele dizia assim, olha, o Alexandre o Grande conquistou, né, a Índia, conquistou grandes impérios, eh, foi ele sozinho? Será que não tinha nenhum cozinheiro com ele? Não tinha alguém que cuidava dos cavalos? Né? Napoleão, né, também construiu um império, e todos aqueles que trabalharam na surdina, assim, né, sem serem notados pela história. Então vejam só, né, há toda uma linguagem que valoriza certos personagens, né, que se destacam na história, né, como os heróis, como os benfeitores, e muitas vezes eles só chegaram até lá porque tem toda uma base, né, que a história não conta. Tá? Então, há que se investigar a linguagem também, nesse sentido de saber o que na história é rememorado, o que é memorado, o que precisa ser rememorado e aquilo que foi apagado, esquecido. Tá? A linguagem é uma importante ferramenta para isso. Né? O texto traz aqui algumas informações sobre a criação de línguas, invenção do alfabeto e um conjunto de evoluções na linguagem que tornaram possível, né, digamos assim, o arquivamento de informações sobre a história, né, e que vocês podem usar caso vocês escolham esse tema e caso vocês escolham, né, estudar esse subtema que é, né, a linguagem e a comunicação. Né? A invenção da imprensa certamente contribuiu muito, muito para que a linguagem pudesse ser armazenada, para que a história pudesse ser armazenada, para que os conhecimentos pudessem fazer parte dos livros, mas por outro lado tem um certo efeito negativo que é o seguinte, né? Passou para tudo aquilo que, né, era compreendido e arquivado na memória,
né, dos conhecedores, dos anciãos, das pessoas que viviam a história, né, tudo isso gradativamente foi tomando o lugar no livro, foi sendo passado para o livro, e há quem diga, né, há alguns teóricos que defendem que, bem, arquivado lá no livro, a história pode ser lembrada se alguém lê o livro, mas se não, ela fica lá arquivada e pronto, né? Então, essa é uma forma também, é, é é uma polêmica que se pode levantar acerca da linguagem escrita, né? Nós ganhamos muito com ela, nós estudantes, nós pesquisadores, porque aí nós temos fontes, livros, agora a internet e tudo mais, né? Onde estão registrados o conhecimento. Por outro lado, o conhecimento está cada vez menos vivo, porque nós estamos reservando pouco da nossa memória para conhecimento e confiando cada vez mais em plataformas de registro do conhecimento, como livros, internet e assim por diante. Tá? É, aqui tem também um capítulo sobre um subitem sobre a linguagem eletrônica, né? Sobre blogs, sobre as redes da internet. Veja bem, se alguém quiser, por exemplo, fazer um ensaio, né? É claro, focando, entendendo todo esse universo que é o da linguagem, da comunicação, né, e tal, mas focando mais nessa linguagem eletrônica, nessa linguagem do cinema, da internet, dos espaços sociais, né, das redes sociais e tal, é interessante, né, interessante, tá? Mas precisa compreender um pouco também no todo, né? O Marshall McLuhan, né, em 1970, já falava de uma aldeia global, né? Eles chamavam ele meio de louco, né? Dizia assim, olha, algum tempo vai existir uma espécie de aldeia global em que as pessoas todas trocam informações. E isso acabou acontecendo, né? Hoje, com esses dispositivos e redes sociais, nós vivemos de alguma forma numa aldeia global, né? Onde a comunicação ela se dá em tempo real entre pessoas que podem estar aqui, né? Tangará da Serra, Cuiabá, Afeganistão, Turcomenistão, China, Japão e o mais longínquo dos lugares, certo? Esse aqui, né, Ctrl Alt Del, o Delete, né, é, é interessante porque são comandos que se usa, digamos assim, quando o sistema está bugado, né, para você tentar, digamos assim, desativar algumas coisas que estão bugando o sistema, né? E nesse contexto aqui sugere que talvez o nosso sistema de linguagem, de comunicação, ele esteja assim saturado e talvez a gente precise parar um pouquinho e pensar, né? Realmente o que importa na comunicação, tá? Nesse tópico aqui sobre seres linguísticos, né, é interessante notar que nós, né, seres humanos, né, é, usamos a linguagem como uma espécie de filtro, né? Não existe linguagem neutra, assim como não existe informação neutra, assim como não existe jornalismo neutro, ali, assim como não existe literatura neutra. Por quê? Porque a linguagem ela depende de uma configuração, de uma formação social e assim por diante. Então, esse é um outro ponto muito importante de ser elaborado e daria um bom ensaio, tá? Outro
tema interessante é esse do determinando o real, né? Porque aqui entram alguns temas né, de sociologia da linguagem, né, do ambiente sociocultural que forma, né, a nossa formação ficou meio estranho, né, mas cria a nossa formação linguística, o modo como nós trabalhamos com a linguagem, né? Nada disso é neutro, tudo isso é adquirido no contato com a linguagem a partir do ambiente sociocultural no qual nós vivemos. Esse, esse, essa imagem aqui, né? Atenção, né? Cuidado com o vão entre o trem e a palavra, né? É, é irônica, porque geralmente é cuidado com o vão entre o trem, né? E a plataforma, né? Trem aqui, lembra do trem no sentido mineiro, né? Trem é coisa, tudo que é coisa, tudo é trem, né? Qualquer coisa é trem, né? Um trembão, né? Um pão de queijo, um trembão, né? É, quando o negócio tá ruim, né? Um café frio, ô, trem ruim da porra, né? Enfim, né? Trem é a coisa, né? Qual seria o vão entre o trem e a palavra? Quer dizer, nem sempre a palavra ela consegue captar realmente a coisa, né? O objeto, a realidade. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes nesse vão entre o trem, a palavra é que se instala, né, todo tipo de falsidade, de fake news, né, de manipulação da linguagem, e nós precisamos estar atentos a isso sim, tá? Então é muito importante isso, né? Às vezes, nesse vão cria-se uma falsa coerência, né? Para fazer passar como verdadeiro aquilo que é falso. Por outro lado, esse vão também permite ah, a ficção, né, que é algo que você sabe que não é real e não tem problema nenhum, porque, bom, como você sabe que não é real, então não é algo falso, não é falacioso, não é mentira, tá? A linguagem como ação também é interessante de notar, porque a linguagem não é simplesmente algo teórico. Nós agimos através da linguagem porque nós influenciamos pessoas, nós nos comunicamos, nós repassamos conhecimento, nós aprendemos, nós argumentamos e tudo isso é sim ação, tá? E é importante que a gente tenha, assim, a dimensão de quanto a linguagem é uma forma de agir e transformar a realidade, tá bom? E terminamos aqui, então, esse primeiro subtópico sobre a filosofia da língua, sobre a linguagem, sobre o tema da linguagem. Espero que vocês tenham gostado e ficou um pouco longo, mas é porque o tema é longo assim mesmo, tá bom? Grande abraço, até mais, qualquer dúvida entre em contato.